Olá, boa tarde a todos. Mais uma live que estamos começando hoje. Hoje vamos estar com a Luciana, compartilhando aí experiências dela. Meu nome é Miriam, para quem não me conhece. Seja bem-vindo a vocês aí, todos que estão entrando. Deixa eu só aqui ver a Luciana. Deixa eu só ver aqui. Pode clicar na câmerazinha, Lu, que aí você já entra. Aí, vou te aceitar aqui, peraí. Oi, Miriam. Oi, vamos ver se não vai dar interferência, né? Mas por enquanto parece estar tranquila. É verdade. Que bom. Eu da outra vez, né? Foi um caos, assim, deu tanta interferência, né? Mas Foi verdade. eu acho que a nossa internet também não era muito boa. Hoje já tá um pouquinho mais bala, né? Então, é, Sim. Oi, gente, tudo bom, pessoal? Que o Pai nos guie nessa live. Que seja tudo para a glória dele, né? sim, sim. Inclusive, a gente vai fazer uma troca de ideias, né? Troca de experiência e com o tema Como você conheceu Jesus? E como você sabe que ele fala com você, como conhece a voz dele, né? Ele fala, minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem. E Jesus, ele fala de várias maneiras, né, em nossos corações, às vezes a gente não percebe. Então, essa live que tem vindo no meu coração, né, de perguntar as experiências, de como foi o processo, né, que cada pessoa teve em relação a conhecer Jesus, como saber que ele está falando, isso ajuda a gente, às vezes, a perceber, né, não se distrair, apesar que é tudo por meio do Espírito, né? Deus, ele não precisa de ajuda para chegar até as pessoas, mas ele nos usa como Jesus fala. Miriam, eu não estou te ouvindo direito porque deu uma caidinha, mas qual que é a última frase que você falou? Parou, né? Peraí, deixa eu só ver aqui. Tá ok. Agora está indo normal. Agora tá aí normal? Eu falei assim, se você Tá. gostaria de se apresentar. Meu nome é Luciana. Não tem muito o que falar. Eu moro no Bonfilioli, né? A Mira, a gente se conhece há bastante tempo, né? Já moramos juntos há muitos anos. E tento seguir Jesus ao caminho dele, não uma instituição, né? Não que eu já não tenha passado por instituição, né? Jesus, ele, quando eu conheci, eu não conheci, porque assim, a gente conhece Jesus sempre, né? Porque, na verdade, todos os dias, porque esta é a vida eterna, né? Jesus fala, conhecer a ti, né? Ele fala sobre o Pai e a Cristo que o Pai enviou, né? Essa é a vida eterna, essa é a vida que a gente tem aqui, que é conhecer o Pai, né? Não tem, eu conheci Jesus um dia e aí acabou, não. A gente prossegue em conhecer a Jesus, porque mesmo se a gente viva infinitamente, a gente não vai conhecer a Cristo, porque ele é muito maior que tudo, né? Ele é maior que qualquer coisa que a gente possa imaginar, assim, de qualquer conhecimento da ciência, da sabedoria humana, não pode mensurar o conhecer a Cristo, né? Mas eu posso falar um pouco do processo que Deus fez na minha vida e que Ele continua fazendo, né? Não é assim, sei lá, uma vez eu conheci, fui batizada e isso conhecer Cristo, não. Cristo, eu acho que o Pai, ele sempre falou comigo desde criança, assim, eu sempre ouvi, eu sempre tive a certeza no meu coração da existência de um Deus, né? Da Uhum. existência de algo maior. Não, eu não, assim, a gente é católico de ouvir, assim, o que que você é? Católico, né? Você nasce católico, todo mundo é católico, pelo menos eu sou baiana e a cidade que eu É. morava é uma cidade pequena, não existia crente, assim, né? Então, todo mundo era católico, então você nasce católico.
Mas eu sabia da existência de um Deus. Isso desde pequena eu sabia que Deus existia e que ele tinha me feito para algum propósito, que não era simplesmente, tô aqui nesse mundo, eu vou casar, ter filhos, morrer e acabou, né? Eu não sabia, não é para isso, né? Deus, eu sabia dessa existência de Deus e quando eu era criança eu tinha sonhos com a volta de Jesus, mas nunca fui religiosa, assim, de ir à missa, essas coisas como católica, né? Depois, com adolescente, minhas amigas iam na missa, aí eu ia com ela também, mas sem nenhum compromisso. A gente ia pra missa porque depois a gente ia pra praça passear. Era por isso. Uhum. E aí eu vim ouvir falar de Jesus mais profundamente quando comecei a estudar as escrituras, mas isso depois de uma oração, né? Eu orei a Deus falando por que ele tinha me feito, qual era o propósito dele na minha vida. Assim, não era só aquela vida de... Porque eu trabalhava com 17 anos, eu era babá em uma casa, eu dormia nesse lugar, e eu me via muito sozinha, meus pais moravam na Bahia, e tinha muitos problemas com os meus pais, enfim. E eu questionei a Deus por que ele tinha me feito, né? Não era simplesmente para viver naquela vida sozinha, só de trabalho e com muitas dificuldades. E aí, depois disso, uma pessoa me chamou para estudar a Bíblia, né? Isso, assim, é o começo do trabalhar de Deus, assim, mas porque ele já tinha colocado em meu coração um anseio para conhecê-lo. Mas isso tudo vem de Deus, não é eu que nasci e quero conhecer Deus, não. Isso é um desejo do amor dele pela minha vida, para que eu possa conhecê-lo, né? Sim. E aí você começou a perceber a voz dele, né? Porque a gente estava falando até mesmo esses dias, bem-vindo a todos que estão entrando aí. A gente estava até falando esses dias das várias faces de Deus, né, Lu? E realmente isso que você falou, né? Desse conhecimento, que não é uma coisa assim que é completo, assim, né? Uma coisa que você vai todos os dias ali buscando e ele vai acrescentando no seu coração. E existem várias faces, né? E às vezes cada pessoa ela traz uma parte dessa face, né? Que aí no último dia vai ser tudo pleno, né? Vai ser algo que Deus, ele realmente ele vai fazer uma coisa inteira, né? Uma coisa plena. Né? Mas aí como você foi percebendo essa voz, né? Que tinha que seguir Jesus e não pessoas, por exemplo. Como que foi isso daí? Eu acho que é um processo, assim, né? Você não é de um dia para a noite que você entende que Jesus é suficiente, né? Não é no dia para a noite que você entende que Jesus é seu único pastor. Eu acho que na minha caminhada, assim... Oi, Camis. A Camis faz parte dessa caminhada. A gente foi batizada próximas, assim. E Deus, ele conhece nosso coração. Ele sabe a forma de nos atrair para ele. E ele usa Uhum. pessoas, porque as pessoas, elas são cartas vivas do amor de Cristo aqui na Terra, né? Então, eu não excluo todas as pessoas que passaram pela minha vida demonstrando esse amor de Cristo. Mas eu Sim. glorifico ao Pai porque foi Ele que trouxe essas pessoas, né? Foi Ele que me conduziu pelo caminho que eu precisava passar. Com 18 anos, eu ia fazer 19 anos, eu acho, ou 19 para 20, não lembro agora, foi em 2001 eu me batizei em uma instituição. E lá você é ensinado por homens, mas existe um mover de Deus por toda aquela situação, por tudo aquilo que eu passei. E lá você aprende a estudar os conhecimentos das escrituras, das palavras de Jesus. Você começa... Eu lembro que eu lia e anotava as coisas que eu achava interessante para mim. E não as coisas que eu tomava como decisão para mim. E com o tempo você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas antes disso, na minha vida, eu passei por vários processos de desconstrução de colocar a esperança em homens. Por causa da Uhum. minha personalidade. E não pelo que Deus é. E não tô falando que isso acontece com todo mundo. Eu tô falando o que acontece comigo. Né? O que acontece pelo que eu sou, assim. Então, em todo esse processo, Deus ele foi colocando pessoas, mas foi me mostrando que Ele é
o meu pai e que Jesus, ele é o meu pastor. E que só tem esse caminho. O único caminho que me leva para o Pai é Cristo. Não existe nenhum outro caminho a mais. Não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhuma pessoa. Existem meios, mas o caminho que me leva para Cristo, esse caminho é Jesus. Né? Então, por causa da minha carência, eu me apegava muito a pessoas. E nisso dificultou o meu processo de conhecer a Cristo mais profundamente. Mas não que Cristo desistiu de mim, e ele foi paciente em me mostrar que o que eu preciso é ouvir as palavras dele e obedecer as palavras dele. E as palavras dele não necessariamente é só a Bíblia, mas é o que ele fala no meu coração, é o que ele fala comigo quando eu estou em oração, é o que ele fala comigo quando eu contemplo a natureza, é o que ele fala comigo quando eu cuido de uma criança, é o que ele fala comigo quando eu assisto umas coisas no Instagram. Então, Deus, ele tem a multiforma de falar com a gente, né? Ele não é quadrado em uma caixinha de uma instituição religiosa, que as pessoas chamam de igreja. Ele não é fechado numa Bíblia, né? Em um livro, uma biblioteca de livros contido, que é a Bíblia, que contém livros. Ele é muito infinito e ele fala no nosso coração individualmente. Eu acho que esse processo foi o mais importante, assim, de conhecer Cristo, quem é de fato ele, assim. De quem ele é. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e ele me quer enxertada nele. Se eu não estiver nele, eu não posso fazer nada. Ele é a videira verdadeira. Então, assim, é nele que eu preciso estar. E isso é um processo que demora bastante. Não é uma coisa assim de um dia para a noite, né? Sim. Tá cortando um pouquinho, tá chegando atrasado, assim, sabe? Corta e atrasa a sua fala, mas tá dando para entender, graças a Deus. Eu glorifico muito o amor de Jesus, né? Muitas vezes falei que o amor dele constrange, porque realmente eu também tive um processo de apego a pessoas, né? E Deus, ele também foi desconstruindo isso para poder se apegar somente nele, né? A gente ama as pessoas, foi até que você falou, isso é importante de você não desprezar quem ajudou, né, nesse processo. Inclusive, tem um amigo do meu irmão que chamou ele para uma reunião, e aí foi onde a gente começou a entrar, né, em conhecer Jesus, né, conhecer as palavras dele. Na época não foi de uma forma profunda, mas ali foi o início de um processo. E Deus, ele foi desconstruindo e ainda continua desconstruindo para que o reino dele seja pleno, né, em mim, para que eu reine com Cristo, né, aqui na terra, né, para que anuncie o reino dele, para que ele seja anunciado e não eu, né, não as pessoas em si. Então, acho que isso que você colocou assim, é bem, bem importante, né, até mesmo porque honra é um princípio que ele até fala que quando a gente perde, né? Quando a gente não honra, não no sentido de humano, né? Mas no sentido espiritual mesmo. Jesus, ele ensina esse princípio quando ele lavou os pés dos discípulos. Ali não foi só uma servidão, foi no sentido também de envio, de honrada, para colocar várias coisas ali, né? Mas fala assim que quando a gente não sabe honrar, não entende esse princípio, a queda, né? A queda espiritual até. Então, acho que isso é uma das coisas bem interessante e importante de se falar, sim. Né? Eu não sei o que você pensa também em relação a isso. Né? Eu acho que todas as coisas, elas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito dele, né? Então, eu acho que todas as coisas, inclusive abusos na infância, todo o processo meu familiar e todo o processo religioso, todas essas coisas, elas cooperam para o bem, né? Se a gente tem os olhos de Cristo. Porque às vezes, se a gente for olhar para a circunstância e para as pessoas e para a gente mesmo, para o nosso coração, a gente não consegue enxergar Cristo e não consegue enxergar dar honra devida ao que precisa ser dado, né?
E o conhecer a Cristo, porque como que conhecia a Cristo, né? Na verdade, Cristo me conheceu, Ele me conhece e Ele me chamou, né? Então, não fui eu que conheci a Cristo, foi Ele que me conhece, Ele que me ama e Ele que me chamou. Então, não sou eu, assim, porque pelo meu coração e por quem eu sou, eu não conheceria a Cristo. Porque Cristo vai muito além, né, do nosso conhecimento humano. E eu acho que é isso, assim, né? Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, assim, né? Não, tranquilo. Me fez lembrar de uma palavra que eu até falei com você que eu ia compartilhar, né, da moça do fluxo de sangue, que ela passou 10 anos ali, sendo cuidada por médicos, e elas não obteve resultado, né? Eu estava lendo esses dias em Levítico, que fala que quando uma mulher está, né, em fluxo, né, apesar que ali não era só um fluxo, né, é um ciclo mensal, ela fica impura. Então eu imagino que ela passou esses 10 anos sozinha, né, 10 anos longe, apesar que os médicos eles vinham ali, cuidavam, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. E aí Jesus ele estava ali no meio da multidão que o comprimia, né, que o apertava, e ela vai ali e toca na orla de Jesus, né? E segundo o livro, né, fala que quando a mulher está em fluxo, está impura, né, nesse contexto, né, se ela tocar em qualquer coisa, se torna impuro também. Mas ao invés disso, saiu o poder de Jesus. E na hora ela percebeu que ela estava curada. E aí Jesus ele pergunta, quem me tocou? Né? E os discípulos ele fala, mas tem tantas pessoas te tocando, como assim, né? Não dá para saber. Ele falou, não, mas de mim, quem me tocou, de mim saiu o poder. E aí quando ele olha para essa mulher, né, ela vai ainda meio com medo, né? Assim, fala, fui eu que te toquei. E aí ele fala, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Eu acho muito forte isso, né? Porque Jesus, ele quando ele estava no meio das pessoas, aonde ele passava, né? Ele criava esse relacionamento, ele inseria as pessoas, né, nele, no reino dele, na palavra dele, em todas as coisas, né? E hoje a gente pode, por exemplo, ouvir essa história, né? E é uma história que ela traz cura para nós também. Eu sei que ali, nesse momento, mostrava algo físico, mas não era somente algo físico, né? Era algo interno também. Porque imagina tantos anos dessa mulher sendo desprezada, tantos anos essa mulher longe da sociedade, né? Já estava pobre, né? Porque tinha gastado tudo. Aí Jesus, ele vai e cura ela, restaura, né? Restaura a alma e nisso mostra para ela quem ele é, né? E chama ela de filha, inserindo ela de novo na sociedade. Então, eu acho que essa palavra, né, traz isso, né, de Jesus, ele querer ter realmente esse relacionamento, que foi até que você falou, né, ele nos conheceu desde, né, antes, né, é o nosso coração que tem aquele desejo de buscar, né, que foi quando eu era criança, ele que despertou no meu coração o desejo de buscar ele. Eu nem sabia que ele existia, né? Eu ouvi minha mãe falar essas coisas todas, mas aí ele vai, né, e se revela numa nuvem ali e coloca o desejo de buscar, mas ele já me conhecia, que é aquele Salmo 139, né? Que desde o ventre da minha mãe, Deus ele já me conhecia, ele já sabia como eu estava sendo formada, né? Cada órgão, cada ossos, cada tendão, né? Todas as coisas ele já sabia. Então, eu acho isso muito profundo, né? E é uma palavra que veio no meu coração para compartilhar dessa mulher, né, com fluxo de sangue que foi inserida novamente na sociedade e também, né, em Cristo, né? Porque saiu o poder dele, né? E curou ela. E a curou, né? Eu acho uma palavra que há muito tempo ficou na minha mente, assim, no meu coração, que muitas vezes falava e eu não conseguia entender, até que eu até hoje eu não entendo profundamente essa palavra, mas é daquela mulher, a samaritana. A mulher samaritana, ela estava no poço, era meio-dia,
era um horário de sol quente e provavelmente não era um horário que as mulheres iam para pegar a água. E Jesus deixou os discípulos ir para outro lugar e foi até ela para encontrar com ela e para conversar com ela. E quando tempo eu estava lendo essa passagem e eu fiquei pensando em quanto amor Cristo tinha por essa mulher. Ele deixou os discípulos irem lá, porque provavelmente se os discípulos estiverem com ele não conseguia conversar com a mulher, porque, né, os judeus não se davam com os samaritanos. E Cristo foi até ela e conversou com ela. E abriu os olhos dela. E ela foi sincera com Cristo. Ela foi sincera, ela falou, eu tenho 5 maridos, mas agora o que eu tenho esse não é. E Jesus falou, você faz bem, né? E ela, vejo que és profeta, e, enfim, e ela foi falando com Jesus e ela queria saber onde é o verdadeiro lugar para adorar, né? Se era no monte ou em Samaria, e Jesus falou que não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E acho que essa é, às vezes, o nosso anseio do coração, de ficar querendo saber onde é o lugar, né? Onde é o lugar que a gente vai, onde é o lugar que a gente precisa encontrar Cristo, né? Hoje, estou pensando nisso hoje, o lugar que a gente encontra Cristo é dentro de nós, né? Cristo, ele hoje se faz acessível por amor, né? Ele fala que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, né? Foi Cristo que nos escolheu. Ele que abriu os nossos olhos, porque nem isso a gente consegue fazer sem Cristo. Porque sem Ele, os nossos olhos não serão abertos, a gente não conhecerá a Cristo, a Ele, a gente não conhecerá o Pai, a gente não faz nada. Ele falou, sem mim vocês não conseguem fazer nada. Então, essa questão de conhecer a Cristo vem do amor dele, vem da bondade dele por nós. E também ele fala, quem quiser, né? Quem quiser me conhecer, quem quiser, eu acho que eu quis conhecê-lo, porque eu sabia que eu não tinha vida sem ele. Porque eu sei que esse mundo é destruidor, assim, né? A gente carrega dor e angústia e pensamentos que ninguém consegue tocar e curar. A gente carrega dor que ninguém consegue mensurar a dor. E ninguém consegue tirar essa dor. E ela só é tirada em Cristo. Porque mesmo eu, adolescente, eu já trazia muitas dores. E essas dores e angústias me fizeram ir até Cristo, né? E eu sabia que só Ele poderia curar essas angústias, mesmo quando muitas vezes, pela minha insegurança, pela minha carência, eu ia para as pessoas, né? Eu ia buscar em pessoas tudo aquilo que eu faltava de pai e conhecimento de quem é verdadeiro pai, né? Que é Cristo, que é Deus, o eu sou. E mesmo assim, ele não desistiu de mim em revelar o seu amor, ele não desistiu em demonstrar a sua bondade, né? Eu lembro que muitas vezes eu ficava com essa questão de pai, de paternidade, pelas dificuldades que eu tive com meu pai, né? E eu não conseguia enxergar Deus como pai, eu não conseguia conhecê-lo, né, como ele era. Até que uma vez eu estava lendo uma escritura no metrô, assim, indo por um caminho, e tinha aquela escritura que Jesus estava falando da passagem que você já teve muitos maridos, essa mesma escritura, e hoje o que você tem não é o seu marido. Então, assim, você já teve muitos pais, mas o seu pai mesmo é o eu sou, né? E é nele que você tem que buscar essa esperança. É em Cristo, né, que você tem que buscar tudo aquilo que você precisa. E eu fiquei pensando nisso, assim, né, nessa questão de a gente procura em tantas coisas, mas é só em Cristo que a gente é satisfeito, né? Exatamente, né? Inclusive, eu lembrei daquela palavra que Jesus fala que aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora, né?
Sim, E realmente, né, se a gente está indo até ele, mudança de mente, buscando ele, porque fazer as coisas do reino é importante. Você precisa, né, fazer coisas do reino, não doutrinas de homens, essas coisas, né, cortar, né, a não ser que você tenha uma palavra para fazer, né. Mas as coisas do reino, elas são importantes fazer, mas precisa estar nele, por ele, para ele, né? Como aquele em Apocalipse, né? Tudo é para ele, né? Tudo é para a glória dele. Então, e quando a gente vai com esse coração sincero, que é como a Lu colocou, né? Dessa mulher samaritana, né? Que ela ali, ela, na conversa com Jesus, ela falou, não, mas eu já tive 5 maridos, né? Agora é isso que eu tô, tal. Então, ela teve essa transparência ali. E Jesus, ele foi e falou, né, dos verdadeiros adoradores. E essa mulher, ela vai em outra, vai na cidade dela e fala do Cristo, né? E as pessoas, ela se tornou alguém que anunciou ali o que Jesus, ele tá falando, esse homem é profeta e tal, e ela vai lá e anuncia. E uma das coisas interessantes é que os discípulos chegam e até estranham, né? Por Jesus estar conversando com uma mulher. Não somente por ela ser samaritana, né, que já foi colocado, mas também naquela época não se tinha esse costume, né, de ficar conversando com mulheres, né, e ainda mais samaritanas. E Jesus, ele vai ali e tem essa conversa e ali ele ensina, né, o princípio de adoração, que é adoração em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e procura esses verdadeiros adoradores. Né? Então, acho que isso é algo muito profundo do que Jesus vem trazer. Porque ele fala, não é na alma, não é na carne, né? Não é algo no espírito. Né? A verdadeira adoração é no espírito. Né? E a adoração, na verdade, ela é algo de prostração, de reverência, né? E louvor é algo que você fala das qualidades de Deus. Né? Você fala da grandeza dele, né? Então, essas coisas, elas se complementam, mas são coisas diferentes que muitas vezes a gente coloca quando a gente está cantando uma música, que a gente ali está, sei lá, em adoração. Adoração geralmente significa prostração, reverência, né? Você vai no seu quarto ali, você com Deus ali, você se reverencia diante dele. Né? E louvor você canta uma música e ele pode te levar também uma adoração, uma reverência, né? Então, mas são coisas que se complementam. uma coisa que eu tô pensando assim, como conheceu a Cristo, né? Ainda eu estou conhecendo e porque foi o que eu falei no início, né? Não tem Cristo, ele é infinito, né? Então eu estou conhecendo, né? Eu estou deixando ser tomada pelo amor dele da cruz. Eu estou deixando ser tomada pela bondade dele em me revelar ele como filho de Deus, né? Eu estou conhecendo ele como aquele que sustenta a minha vida, aquele que é o pastor, Uhum. né, das ovelhas. E, e é um processo, né? Então, assim, eu não conheço, eu estou conhecendo. Né? Uhum. Exatamente. A gente sempre vê, né? Eu sempre vejo coisas no meu coração para lidar, né? E o ser como Cristo, né? Ele, por exemplo, ele estava aqui nessa terra, ele conseguiu estar no meio das pessoas sem pecar, conseguiu amar, né? E ele fala que ele fez somente o que o Pai pediu para ele fazer. Ele é um exemplo vivo, né? De fidelidade, de amor, de obediência, né? Ele obedeceu até a morte de cruz. E às vezes o meu coração ele tem essa dificuldade, né, de obediência, de entender, até mesmo de perceber a voz dele, né? Porque às vezes a gente tem muitas vozes, né? Muito barulho, né, ao nosso redor para ouvir somente a voz dele. Então às vezes a gente precisa parar para ouvir a voz de Jesus, a voz do Pai, né? E nesse tempo, exatamente, eu estou um pouco com essa dificuldade, né? Eu acho que eu tinha, na verdade, muito estresse, estava com muito estresse no começo do ano. Estou um pouco melhor hoje,
em relação ao estresse, mas eu vejo que é um processo assim para você conseguir chegar em um nível de ouvir a voz dele de uma maneira, né, que você fala, putz, eu preciso fazer isso daqui que ele está falando, né? Então é aquela coisa assim, se você, quando Jesus ele fala, se vocês têm ouvido, ouçam, né? Ele fala também sobre os olhos serem bons, para que o corpo seja cheio de luz. Então, às vezes, os meus olhos precisam ser bons em alguma situação, às vezes em relação a alguma pessoa, às vezes em relação até mesmo a palavra que eu leio. Se não for por meio do Espírito, eu vou só lançar uma palavra, uma letra, né? E isso pode não ajudar a construir algo em alguém ou em mim mesmo. Então, é sempre andar conectado na fonte, andar conectado em Jesus, né? Andar conectado no Espírito. E isso realmente é um processo, e como a Lu citou, né? Se não estiver nele, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue dar fruto. Ele fala assim, vocês só podem dar frutos se estiver em mim. Se estiver em Jesus, se estiver na videira, né? Se estiver enraizado. Então é uma coisa assim que se eu ficar olhando as coisas visíveis, eu posso viver, mas tudo é para as coisas visíveis, eu devo usar para reino, para ajudar as pessoas, né? Para construir, como é que pode dizer? Construir coisas, né, que vai trazer edificação para as pessoas ou para mim. Mas realmente é um processo diário, todos os dias, e vivendo hoje, como Jesus ele fala, né? Busca o reino dele hoje, né? Busca a justiça dele hoje, né? Busca o amor dele hoje. Por quê? Porque o passado já foi, então você vai somente pegar o seu passado, né? Se precisar, né? Assim, pra, sei lá, perdoar, se você precisa perdoar alguém, se tá magoado, né? Alguma coisa. Se precisa se arrepender, mudar a mente, você pega e traz, né? Para poder isso, e depois você segue em frente, vive cada dia, né? Assim também como o futuro pertence a Deus. A gente não pode acrescentar uma hora a mais de nossas vidas, como Jesus ele fala. Mas hoje, né, Cristo é o centro da minha vida. Hoje, Cristo, essa pergunta eu estou fazendo para mim também, né? Porque acho que é um tempo de refletir, de um novo ciclo, e eu preciso entrar nesse novo ciclo em Cristo. Senão é uma vida superficial, uma vida vazia. Aí eu vou plantar coisas sem raízes, e aí muitas vezes não vou ter frutos lá na frente, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço, né? Para mim, se Cristo está sendo o meu centro hoje, né? Se na entrada desse ano, né? Para que muitos vão entrar esse ano, fazendo às vezes promessas, mas o que é mais importante nesse tempo, né? Cristo ser o centro, e aí você vai conseguir mudar as coisas que precisa a cada dia, né? Ao invés de prometer muitas coisas, né? Falar, eu prometo que vou fazer isso, prometo que vou fazer aquilo. E aí você vai, decide seguir Jesus. E você vai ser guiado pelo esse Espírito, o Espírito de Deus. E ele vai te conduzir às coisas que precisam mudar, né? Então eu queria compartilhar isso, que foi algo que veio muito forte aí no meu coração. Eu acho que é uma questão de conhecer Cristo, né? Porque, assim, a gente não tem só essa vida. E a gente se perde nos nossos afazeres do dia a dia, nas nossas preocupações, como eu falei antes, nas nossas angústias, nas nossas dores. A gente se perde nos nossos trabalhos, no que a gente vai ter, nesse momento de crise que a gente está passando há 2 anos de pandemia, e você vê as pessoas falando de Cristo e, enfim, falando de um monte de coisa, e a gente pode se perder em muitas coisas, mas se a nossa esperança estiver em Cristo, só para essa vida, a gente é muito miserável, né? E conhecer a Cristo é para uma vida eterna, não é só para essa vida. Então, e a gente esquece, a gente está aqui nesse mundo, né? A gente tem contas para pagar, a gente tem que dar satisfação para as pessoas, trabalho, enfim. E a gente esquece que vai existir um último dia. E que Cristo sim vai voltar, e isso não é
coisas de religioso, né? Isso é um fato. Cristo, ele é vivo, ele veio, ele ressuscitou, ele morreu na cruz, ele viveu entre os discípulos. Depois de morto, ele ficou mais 40 dias ensinando os discípulos. Ele foi, o Espírito desceu, a gente tem acesso ao Pai, a gente tem acesso a Deus. Aqui nesse quarto que eu tô, eu consigo ter acesso a Deus sozinha, eu não preciso de nenhum intermediador entre eu e Cristo e o Pai. Jesus, ele fez tudo isso por nós, o véu rasgou, a gente tem acesso, a gente não precisa de terceiros. Cristo, ele é o caminho, a gente não precisa terceirizar o acesso a Cristo, a gente já tem esse acesso a Jesus. Mas no dia a dia, a gente acaba se perdendo dessa comunhão com Cristo, desse conhecer a Cristo, desse prosseguir em conhecê-lo, porque Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar, ele não veio para julgar a gente, ele veio para salvar. Mas a palavra que ele diz, essa trará julgamento no último dia. Então, assim, o quanto eu tenho vivido em conhecer a Cristo, por amor a Ele, por amor ao Pai, para que eu tenha vida e vida verdadeira quando Ele voltar. Então, assim, que a gente não seja consumido pela nossa ansiedade, não seja consumido pelos nossos medos. Eu sou uma pessoa que morro de medo, acho que até é por isso que eu não casei até hoje. Morro de medo de várias coisas, medo do que as pessoas pensam a meu respeito, medo de fracassar. Eu tenho trocentos bloqueios que eu tenho orado ao Pai para que esses bloqueios sejam para que eu seja liberta deles, né, para viver o que Cristo tem para mim aqui e o que o Pai tem. Mas assim, a gente não pode esquecer que existe essa vida eterna, que existirão novos céus e nova terra, que existirão a vinda de Cristo e que ele só está lá aguardando o Pai falar, porque só o Pai sabe quando ele vai voltar. E aí eu volto a falar mais uma vez, isso não tem a ver se você frequenta uma instituição religiosa, se você é membro de uma igreja, se você não é isso que Cristo veio trazer. Ele veio trazer acesso ao Pai. Ele veio trazer o reino. Ele veio trazer para mim, Luciana, arrependas, porque o reino de Deus é chegado em você, né? Então, Cristo, ele veio trazer para mim o acesso ao Pai. Ele veio trazer o conhecimento dele, do amor dele, da bondade dele, e que existe uma vida eterna, que não é só essa vida. Então, nesse momento, assim, que muitas pessoas têm morrido, muita gente tem morrido, assim, o que a gente tem feito com a vida que a gente tem aqui, né? Enquanto a gente espera a volta de Jesus, porque depois que a gente morrer, não tem vida para conhecer a Cristo. Não tem mais, acabou. Depois que o sopro de vida for tirado de mim, não tem mais como conhecer a Jesus. Eu só tenho, enquanto eu respiro, para conhecê-lo. Então, o que eu tenho feito para conhecê-lo? O que tem tirado a minha atenção de conhecer a Cristo? São as séries de TV, são o Instagram, são as pessoas, os meus medos do ridículo, do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Então, eu estou pensando nisso agora, por conta dessa live, da vida que está por vir, e o que eu faço conhecendo a Cristo enquanto ele não vem, né? Amém. A Eloá escreveu aí, a ansiedade é uma questão que não nos faz presente nele. Então, Sim. Se a gente pensar que Jesus falou que por mais que a gente se preocupe, a gente não pode acrescentar uma hora a mais, né? E ele fala, não andem ansiosos, né? Não se preocupem com o dia de amanhã, né? Ele está ensinando a viver o presente, né? A viver o hoje, né? Que é uma das coisas que eu fui entender depois de um tempo, né? Que os pássaros, eles não são preocupados nem com o passado e nem com o futuro. Eles creem no sustento de Deus hoje, né? Na provisão que Deus vai trazer para eles hoje. E é o que Jesus ele fala, né? Olha os pássaros, né? O Pai nos sustenta. Né, olha as flores, né? O Pai não veste as flores, né? Nem Salomão, que era tão rico, foi vestido por essas flores. Então, e a ansiedade acaba sendo um excesso de futuro, né? Que é uma das coisas que hoje eu tenho ainda, né? Eu estou em processo, mas no passado eu tinha muita crise de ansiedade, muitas crises de ansiedade mesmo, porque eu pensava muito no futuro, né? E também pensava também
no passado, nos fracassos, nas coisas que eu não tinha terminado. E isso me fazia ou não viver o hoje, a não plantar hoje. E também a viver triste, pesada, né? A Lu que me conheceu por um tempo, ela via, né? Que eu ficava pesada, parecia que tinha colocado um saco, carregava um saco grande nas minhas costas, né? Então aí Jesus, ele também fala, né? Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, que eu darei descanso, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, nesses processos com Jesus, a gente vai aprendendo a não viver preocupados, vai aprendendo a carregar o fardo de Jesus, e é para Ele, né? Quando a gente está cansado, quando está angustiado, né? Não são pessoas que vão nos preencher, que vai tirar a angústia, que vai tirar a tristeza, né? Elas podem até ajudar, que até uma vez quando eu estava orando, eu falei assim, Deus, eu sei que é só o Senhor que pode me ajudar. Ou se eu for até as pessoas, elas vão me dar palavra de encorajamento, elas vão falar várias coisas. Mas nesse momento é o Senhor. Então, e aí foi esse processo que Deus ele foi trabalhando no meu coração, nessa dependência somente dele. Né? Tanto no processo de não andar ansiosa, né? De não se preocupar, porque hoje, né, que eu não adianta se preocupar com o dia da manhã, e também de andar com o fardo dele, que o fardo é leve, né? O jugo dele é suave. E pensando no tema da live de conhecer, né? De conhecer Cristo, eu acho que quando a gente deixa ser tomado por todas essas ansiedades e angústias, a gente perde o olhar de quem é Cristo. A gente perde o olhar de que a gente pode descansar nele. Ele fala, né? Vocês que estão descansados, sobrecarregados, venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Mas assim, eu, Luciana, eu quero ver as coisas, né? Eu gosto, pela minha carência, quero sentir as coisas e ser poupada de algo que eu consiga pegar. Então, eu acabo colocando em vez de aprender em Cristo, aprender e esperar nas pessoas. E não é o que Jesus quer, né? Ele fala, venham a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu lhes darei descanso para a alma de vocês, né? Então, e esse é o conhecer a Cristo, é ir para Ele e aprender dele, que Ele é manso e humilde de coração. Então, tudo é dele, né? Do que a gente está falando. Parece assim, é papo de religiosas, né? Tudo é Cristo, é Cristo, é Cristo. E tudo é Cristo. Se você quiser me achar uma religiosa, dane-se, acha que você quiser. Mas eu amo a Cristo e a minha vida depende dele. A minha vida depende da bondade dele. A minha vida, ela depende que ele permita que eu respire, né? Então... pode achar o que você quiser, mas é em Cristo, né, que a gente tem vida e essa vida verdadeira, e é por Ele que a gente vive e é Ele que a gente precisa conhecer. Nossa, é importantíssimo as pessoas. Eu amo ser abraçada, eu sou a pessoa do toque, né? Então, eu amo receber carinho, elogios e tal, mas não é essas coisas que me sustentam. E quando eu colocava minha esperança nessas coisas e a afirmação das pessoas, eu era extremamente frustrada, angustiada. E não que que eu sou livre disso, né? Deus, ele tá trabalhando na minha vida. E graças a ele por isso, né? Porque ele não desistiu mesmo com todas as minhas falhas. Mas em Cristo, assim, se você olhar para a cruz, né? A gente acabou de passar aí por uma festa e que as pessoas falam do nascimento de Jesus, né? Mas se você olhar para a cruz, que é maldição, né? Que era maldição para aqueles, mas que tornou bênção, né? Para aqueles que vão crer nele, né? Então, a cruz, ela veio para nos trazer libertação, né? E a libertação de tudo, libertação da aprovação das pessoas, da aceitação das pessoas. E eu acho que, assim, o mais complicado, eu tô falando isso eu, Luciana, tô falando, abrindo meu coração, assim, isso é uma conversa minha com a Miriam, e as pessoas estão vendo, assim, porque o conhecimento que eu tenho de Cristo e de onde eu cheguei com Cristo não é o mesmo
que a Miriam tem. E não é o mesmo que, sei lá, a Luá ou a Camila, que estava aí, ou a Érica ou o Luiz tem, né? Cada um tem um conhecimento de Cristo. Só que, para mim, isso era muito difícil, porque às vezes coisas que eu conhecia de Cristo e entendia dele, não é o que o outro entende. E eu me sentia frustrada por não conhecer o que o outro conhece, e às vezes por querer enfiar na cabeça do outro aquilo que eu já conhecia, que o outra pessoa não conhece. Então, o conhecer Cristo é algo muito individual. É muito íntimo, assim. E isso ele não te... eu demorei para aprender de que eu preciso viver no que eu sou em Cristo, no que eu alcancei dele. Não preciso me comparar com o que as pessoas alcançaram de Cristo ou ser igual ao que as pessoas elas são em Cristo ou que elas não são em Cristo. Eu tenho que prosseguir em conhecer a Cristo. Essa é a minha vida. É isso que eu preciso. Eu preciso ir até ele e encontrar descanso na minha vida nele. E eu preciso andar nele. E isso trouxe um descanso para mim, do fardo que eu trazia e carregava em mim, por buscar aceitação e aprovação e glória das pessoas, né? Uhum, exatamente. E se a gente for ver Jesus, né, ele repetia várias vezes alguns ensinos, até mesmo porque algumas pessoas na época elas não sabiam ler, e ele tinha uma maneira de ensinar para que as pessoas gravassem no coração e na mente, né, as palavras dele. E hoje a gente aprendeu que a gente tem que impor alguns ensinos para as pessoas. Só que isso muitas vezes atrapalha o processo da pessoa e afasta as pessoas mais, às vezes, de alguma coisa que Deus ele quer fazer. Então a gente precisa ter muita clareza, às vezes, para entrar em alguns assuntos com algumas pessoas, né? Então, acho que isso que você está falando é bem interessante, que acho que entra naquele ponto que Deus, das muitas faces de Deus, né? E uma das coisas que Deus ele também tem falado nesse tempo, né? O que não está em mim está no outro. Então, eu preciso aprender com o outro alguma coisa que Deus está ensinando para ele e eu não sei. Eu não alcancei. E isso tem trazido essa mudança também, e é aquela coisa de que foi até que você falou, né? De as pessoas vão me achar uma idiota aqui, né? Por só falar de Jesus, essas coisas assim. Então nós somos, né? Porque... E eu prefiro ser, na verdade, prefiro que as pessoas me achem, na verdade, idiota por seguir Jesus, do que eu não seguir e realmente no último dia ele chegar para mim e falar, afasta-se de mim, vocês que só fazem, né, o mal, praticam iniquidade, ou que só fazem coisas para, sei lá, agradar homens, alguma coisa assim. Né? Então ele fala, venham e aprendam de mim. Então eu quero aprender dele. E ele fala, vão e ensinem as pessoas a obedecerem, né, as coisas que eu disse. Então isso também, eu quero anunciar as palavras dele para as pessoas. Ele fala isso também. E ao mesmo tempo ele fala, pratique, né, as coisas que eu tenho dito. Então eu também preciso praticar. Então nem é só ensinar, né, nem é só aprender, mas eu também preciso praticar. Porque senão ficam palavras em vão, né? Ou então só letra, não andando por meio do Espírito. Então Jesus, você vê que ele ficava repetindo as coisas, mas ele fala, se você quiser me seguir. Né? Então você via que ele não impunha de uma maneira assim nas pessoas, deixando elas mesmas terem essa revelação, elas mesmas buscarem, né? Esse relacionamento com ele é algo ser mais simples, algo ser mais leve, não ser algo pesado, né? Tanto que ele fala, meu fardo é leve, minhas palavras não são difíceis de obedecer. Só que às vezes as coisas elas vêm com um peso, assim, de uma maneira que hoje eu olho e vejo algumas situações, alguns ensinos, alguma maneira que são lidadas, que eu falo assim, puxa, por que isso? Né? E porque hoje eu consigo ver outras faces de Jesus, né? E aí eu até lembrei daquela de Pedro, onde Jesus fala assim, Pedro, você me ama, né? Cuide das minhas ovelhas. E aí ele fala assim, e João, né? Quando Jesus fala para ele seguir, não, esse daí não importa, mas você vem e me siga. Ali Jesus ele dá uma palavra direta para Pedro.
Mas para João, né, foi depois, para outros discípulos, ele foi lidando depois, porque cada um estava numa fase, Pedro também ali ele tinha um chamado diferente dos outros, né? E assim vai, assim por diante, né? O jovem rico, Jesus ele falou para eles largar riqueza, mas você vê José de Arimateia, né? Ele foi lá e deu o melhor túmulo ali para Jesus, o túmulo que ainda não tinha sido usado, pegou o corpo de Jesus, aí vai Nicodemos ali também. Então, são coisas ali que acontecem, e são várias maneiras que Jesus ele age, mas para cada pessoa, né? Ele trata cada pessoa de acordo com o coração de cada um, e ao mesmo tempo, em relação à ministração do reino de Deus, por exemplo, o Sermão do Monte, ele fala para a multidão, mas ele chama os discípulos à parte para falar algumas coisas mais profundas, para ensinar outras coisas para ele, que a multidão não estava, ia pisar, né? Não estava com o coração. Já voltou, né? Mas Tá. não deu para ouvir o finalzinho, né? Deu para ouvir o finalzinho aí. Eu não ouvi o finalzinho, mas eu só ouvi você falar. Mas enfim, se você quiser repetir, fica à vontade. É que eu não sei qual parte que exatamente travou, mas Não, mas eu né, não sei aquela coisa se que travou para outras pessoas ou só então, foi só para mas é mim. algo que Não sei. Mas é algo que Deus tem me ensinado, é a maneira de lidar com as pessoas, da maneira como Ele vê as pessoas, né? Então, acho que é por isso que essa troca de experiência, né, que foi até mesmo que você falou no começo, não tem a ver com colocar pessoas no centro, né? Que a maneira que eu conheci, olha só, e faz aquela sensacionalismo, não é isso. Mas você pode ver que é uma troca de experiência e Jesus ele acaba sendo anunciado, né? E esse é o ponto, essa é a intenção. Jesus ser anunciado por meio das coisas que a gente vai trocando ideias, né? E eu, assim, eu tive vários sinais, assim, e várias. Tive sonhos e várias coisas que mostrava que ele me escolheu, não fui eu eu que vou lá e porque eu sou boa eu quero conhecer a Cristo, né? Eu tive muitas palavras dele, de que ele estava me chamando, né? E eu lembro que uma vez eu tive um sonho que ele tinha várias coisas no sonho e chovia e os pingos de chuva escreviam coisas. E uma voz falava, eu estou te chamando. E na época eu estava conhecendo as palavras por meio dos evangelhos, né? Tinha até a Vânia que estava me ajudando, Deus usou muito a vida dela. Mas assim, ele falou comigo, né? Que ele estava me chamando, que ele... E eu falava nesse sonho, não, eu não quero ir, eu não quero deixar meu trabalho, eu não quero deixar minha família, eu não quero deixar nada, né? E a gente precisa deixar quem a gente é para conhecer Cristo, né? A gente precisa deixar os nossos preconceitos, deixar as nossas paixões, né? Mas isso é um processo longo, assim, falando aqui, a gente precisa deixar isso e aquilo como se fosse fácil. Na verdade, não é, porque o meu coração é teimoso, né? Então, eu como ela é amada por Deus, não, não é isso, assim. Eu falo isso porque eu me alegro nesse amor, né? Esse amor me... Hoje eu vejo o quanto eu sou amada, assim, né? Então, eu falo isso com alívio de quem buscava o amor e a aprovação nas pessoas e das pessoas, né? Então, e também porque eu não queria seguir Cristo porque eu não queria deixar as coisas, né? Não queria conhecer o Pai porque eu não queria deixar meu trabalho, não queria deixar várias coisas. Jesus, ele fala, quem quiser me seguir, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e me siga.
Então, existem renúncias para conhecer a Cristo por causa por causa do meu coração, né? Por causa de quem eu sou, né? Eu não sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa má, com muitos pecados. Só quem convive comigo sabe, assim, né? Então, mas Deus me ama mesmo assim. E Ele não desiste em transformar meu coração, em me lapidar para ser a semelhança de Cristo. E esse amor de Cristo, ele é constrangedor, assim, me constrange, porque eu sei quem eu sou e a maldade que habita em mim. Mas mesmo nessa maldade, o amor de Cristo da cruz superabundou, assim, né? Então, esse amor e o sangue de Jesus, ele lavou e lava todos os dias todos os meus pecados. E nisso eu tenho esperança e confiança de entrar diante do Pai todos os dias e orar a Ele e buscar conhecê-lo, né? Então não é pelo que eu sou, não é pelo que as pessoas são, mas mais uma vez eu falo de novo, pelo que Ele fez e o amor dele que não desistiu de mim, né? Uhum. Amém. E graças a Deus por esse amor, né? Que ele poderia, né? Acho que eu até falei isso numa outra live também. Ele poderia não ter vindo aqui como um homem, né? Ter nos ensinado aqui, né? Ele poderia falar, meu, esse povo aí que não vai nem, a maioria não vai nem me ouvir, vão me matar aí. Não, mas ele veio, ele ensinou, né? Ele falou sobre o Pai, nos ensinou sobre o Pai, né? Então, acho que isso é algo muito profundo, né? Ele sendo, né? Estando lá do lado do Pai, vinha aqui num lugar terrível, né? Que é o mundo, um lugar de maldade, tem tristeza, mas ao mesmo tempo, devido a esse amor, né? As coisas elas podem ser restauradas, né, nos corações, né? E a gente pode anunciar esse reino e plantar esse reino, né, aqui também, né? Para que ele para que as coisas que cheguem à vida, e é por meio desse reino que chega à vida, né? Porque desde o início quando ele fez todas essas coisas, ele disse haja luz, e quando ele disse haja luz, as coisas começaram a ser construídas. E quando ele veio também, ele falou, eu sou a luz que estava desde o princípio, né? Eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Então essa luz, ela veio trazer restauração e mostrar o reino do Pai, mostrar o Pai para que a gente pudesse ter vida e vida nele. Então algo muito profundo, né? Ele sabendo quem nós somos, mas ele todos os dias quer trazer essa mudança, essa transformação no nosso coração. Então, agradeço a Deus, glórias a Ele por essa misericórdia, por essa compaixão, e que Ele nos capacite todos os dias a continuar a permanecer nele, né, na infidelidade a Ele, anunciando o reino dele. E você também falou de sonho, eu lembrei de uma palavra, né, porque é uma das maneiras que Deus ele fala, muitas vezes é desprezado, né, acho que cada um, quando sonha, precisa buscar em Deus. Né, o que ele quer falar quando você sonha? Qual mensagem que ele quer passar para você? Né? E às vezes aparecem algumas pessoas ali no sonho, né, que às vezes que você conhece. Precisa perguntar para Deus se é para entregar para essa pessoa, que Deus ele quer livrar, às vezes ele sempre tem alguma mensagem no sonho. E às vezes não, às vezes você só sonhou mesmo. Então, por isso que eu estou falando em relação a uma sugestão de buscar em Deus quando você sonhar. Mas em Jó 33, versículo 14, fala assim, ó. Pelo contrário, Deus fala de um modo e sim de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio, do seu mau caminho, né, e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, aqui, nessa palavra, né, de Eliú, que está falando para Jó, né, então ele está ensinando, né, que Deus ele fala, ele alerta o homem também por meio de sonho, né, e a gente vê na história, muitas vezes, Deus se comunicando dessa forma também.
é uma das formas que eles comunicam, né? E você vê em Jó, desculpa, Jó não, Joel 2, depois você vê em Atos 2 também, que Deus ele fala que vai falar nos últimos dias por meio de sonhos, né? E o Espírito de Deus também aí nos fazendo lembrar das palavras de Jesus, né? Esse sopro, né? Esse vento, né? Algo que conecta no nosso espírito aí. É. E Deus, ele fala de várias formas, né? E porque ele nos ama, né? E eu acho que o tempo hoje, né? Quando eu falo tempo, eu falo cultura, né? Eu falo o tempo que a gente vive, a época, a era que a gente vive, ela quer nos distanciar desse amor de Cristo. Ela quer nos jogar com tantas atividades e tantas coisas e nos tirar de conhecer esse amor de Deus, né? De conhecer essa bondade de Deus, de conhecer essa filiação de Deus, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar um pouco, né? Na questão de tudo que a gente faz, todos os nossos afazeres, e isso não é para trazer um peso, não é nada assim, mas para eu meditar, Luciana, meditar, a vida que eu tenho levado nesses dias, ela tem me aproximado do conhecimento de Cristo. Porque ele tem muito amor pela gente, mas muito amor mesmo, que a gente não consegue imaginar esse amor. E hoje em dia, eu acho que o amor de Cristo, ele tem sido, e o amor de Deus trocado por muitas distrações, né? Então, que ele não nos ache distraído quando ele voltar, né? Sim. Né? Ele fala, né? Fiquem atentos que ele virá como um relâmpago. Né? Virá no momento que a gente nem espera. Ele até usa, se o ladrão da casa soubesse que horas que o ladrão viria, ele se prepararia, né? Então, o filho do homem virá como um relâmpago. Né? E não sei se você tem... Só vou concluir rapidinho. Ao mesmo tempo que tem essa questão que as atividades têm nos enchido com muitas coisas, muitas ansiedades, muitas coisas nesse muitos vírus e guerras e muitas coisas acontecendo, chuvas e muitas tragédias. Muitas pessoas têm falado e se aproximado de Deus, né? De uma certa forma. Tem se falado muito. Hoje em dia está na moda, né? Ser crente, né? Fazer parte de algum grupo, de alguma coisa. Mas Jesus nos chama a ser filhas do Eu Sou. Jesus nos chama a ouvir a voz dele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e ninguém pode arrancá-las da minha mão. E ele fala que ele e o Pai, eles são um. E se a gente estiver nele, a gente é um. Então, não é onde você vai, não mas é em quem você está. E a gente precisa estar em Cristo. Amém, amém. Verdade. Se a gente não estiver em Cristo, né, não tem pra onde ir, né? Sim. Mas, Lu, obrigada aí pela troca de experiência, né? Agradecemos muito, muito a Deus aí por tudo que Ele está trazendo, né? Até mesmo essas lives que eu tenho feito, né? Já tem um tempo que eu tenho, como é que fala? Tá atrasado, na verdade, mas acredito que ao mesmo tempo, no tempo de Deus. E estou grata pela participação das pessoas que têm passado aqui, de poder anunciar Jesus dessa forma, né? Então, às vezes não entendo o que ele quer fazer, né? Até mesmo o próprio tema, né? Que ele colocou no meu coração. Mas eu sei que ele sabe como cada coisa tem que chegar nas pessoas. Né? Então, graças a Deus pela troca de experiência aí. Eu sei que travou um pouquinho aí, mas deu para entender o que você está falando. Eu espero que não tenha travado para as outras pessoas.
né? Mas, enfim, para quem tiver que chegar a mensagem aí, que futuramente for ouvir, né? Eu creio que vai ajudar muito essas mensagens aí. Tá bom? Obrigada aí pela sua participação, viu? Obrigada, gente, quem participou aí. Deus abençoe. Amém. Até a próxima live aí, gente. Obrigada. E não deixem de conhecer a Cristo e continuar a prosseguir em conhecê-lo, apesar de todas as coisas. Mesmo que você andar no vale de sombra da morte, não deixa de conhecer a Jesus. Porque essa vida Amém. aqui, ela é pouca comparada com a eternidade. Amém. Até, pessoal. Um abraço.